Nessa retrospectiva, faremos um giro pelo mundo para relembrar os principais acontecimentos de 2020. Em janeiro, a China registrou as primeiras mortes pelo novo coronavírus. Em poucas semanas, já eram 200 vítimas fatais e 10 mil infectados. No Brasil, aconteciam grandes enchentes e deslizamentos no sudeste do Brasil como resultado de fortes chuvas, causando grandes danos também em municípios do estado do Espírito Santo. Nos dias seguintes, desastres na mesma natureza ocorreram nos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Na Austrália, um enorme incêndio florestal matou 28 pessoas e atingiu uma área total de cerca de 107 mil quilômetros quadrados. A fumaça chegou a alcançar o Brasil. Em fevereiro, o primeiro caso de Covid-19 foi registrado no Brasil. O paciente era um homem de 61 anos que viajou para a Itália. Poucos dias depois, subiu para 132 o número de casos suspeitos de coronavírus em monitoramento pelo Ministério da Saúde. Ao mesmo tempo, a doença começava a se espalhar por vários países do mundo. Em março, a Itália foi considerado o novo epicentro do coronavírus no mundo. Milhares de pessoas morreram por causa da doença. No mesmo mês, a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia devido ao vírus da Covid-19. No Brasil, a atenção também girava em torno da economia, com queda acentuada e dólar disparado a níveis históricos. Em abril, o coronavírus já havia se espalhado pelo Brasil. Várias cidades aderiram à quarentena e ao isolamento social. No Brasil, eram 1.000 mortes confirmadas e 1 milhão de casos confirmados nos Estados Unidos. Maio foi marcado pelos protestos contra o racismo iniciados após a morte de George Floyd por um policial nos Estados Unidos. Na Índia, um vazamento de gás deixou 11 mortos e 1.000 hospitalizados. Enquanto isso, os casos por coronavírus cresciam ao redor do mundo. Em junho, um terremoto no México deixou 6 mortos. Já a Argentina teve de encarar uma gigantesca nuvem de gafanhotos que cruzou o país devorando plantações. A praga seguia em direção ao Brasil. Mas enquanto isso, um ciclone bomba passou pela região sul do nosso país, causando muita destruição. Pelo menos 10 pessoas morreram por causa das tempestades nos estados de Santa Catarina e Paraná. Em julho, o Congresso Nacional oficializou o adiantamento das eleições municipais de 2020 para os dias 15 e 29 de novembro, que antes estavam previstas para 4 e 25 de outubro no Brasil. O mês também foi marcado por greves de entregadores de aplicativos, além da notícia de que Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. O mundo registrava 21 milhões de casos de coronavírus e 776 mil mortes. Agosto iniciou com uma grande explosão na região portuária de Beirute, Líbano, que deixou mais de 100 mortos e mais de 4 mil feridos. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin anuncia que a Rússia aprovou a primeira vacina no mundo contra a Covid-19. Em setembro, foi lançada a nota de R$200 no Brasil. O mundo atingia a marca de 1 milhão de mortos por coronavírus desde o início da pandemia. Em outubro, um forte terremoto atingiu a Turquia. Brasileira morre em ataque no sul da França. Mundo registra aumento recorde de casos diários de Covid-19. Queimadas no Pantanal atingem números assustadores. Em novembro, mês das eleições, Joe Biden vence a eleição presidencial dos Estados Unidos contra Donald Trump. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, voltou ao país natal após ficar cerca de 1 ano exilado na Argentina. Acontecem as eleições municipais do Brasil.